Melhor noite, abençoados. Temos visto nesses últimos dias esses homens se auto-intitulando de apóstolos e bispos, pastores, coisa e tal. Eles aproveitam a situação da pessoa, pessoas com enfermidades, pessoas desacreditadas, e eles usam seus jargões, eles usam suas técnicas psíquicas, e com isso eles atraem muitas pessoas e com isso introduzem falsos ensinamentos, dizendo-se que eles têm o dom de operação de milagres. Então, meus queridos, vamos para o vídeo. O título do nosso vídeo: Operação de Milagres, Sinais e Prodígios. Bem, meus queridos, o problema atual, muitos crentes de hoje e até igrejas inteiras são intensamente afeiçoadas a supostas curas e milagres. Algumas comunidades evangélicas chegam a realizar cultos de libertação, prometendo a realização de maravilhas com hora marcada e atraindo assim pessoas oprimidas, doentes e vítimas de problemas difíceis. E é comum em algumas dessas igrejas até mesmo o comércio de objetos ungidos, né? Aqueles pontos de fé que eles dizem, né? Objetos ungidos, segundo eles, afirmam ter o poder de proteger e livrar dos mais diversos males. No tocante a curas, os mestres dessas igrejas CNPJ se apoiam geralmente em Isaías capítulo 53, versículo 4, para defender a ideia de que o cristão não deve ficar doente nem se conformar com nenhum abalo em sua saúde, mas, pela fé, apropriar-se do total livramento das enfermidades que, segundo dizem, Cristo obteve em nosso favor. Mas nós devemos analisar o contexto. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Logo, conclui que o cristão que tem fé pode repreender a doença e viver livre dela. Isso não é verdade, meus queridos. Isso não é verdade. Muitos o Senhor tem recolhido em leitos de dor, em hospitais, não é isso? Mas muitas pessoas são atraídas por esses ensinos e os abraçam com absoluta convicção, porque não conhecem as Escrituras, não analisa os contextos. Algumas, quando adoecem, chegam ao ponto de se esconder, de se ausentar das pessoas, a fim de que aquilo em que creem não fique exposto a questionamentos. Olha, você crê, você não é filha de Deus, você não vai à igreja e tal. Então, na mente deles, eles ficam meio que constrangidos em se apresentar com enfermidade. Falta a essas pessoas o conhecimento da lição elementar de que, na Bíblia, muitos crentes maduros enfrentaram sérios problemas de saúde, sendo a doença uma experiência comum na vida do crente. Podemos ver aí passagens como em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 36, que diz assim: na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita, ou Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Versículo 37 diz assim: naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram no quarto do andar de cima. Se os irmãos seguirem aqui a leitura, vocês podem ver que aqueles apóstolos chamados por Cristo, eles operaram sinais e maravilhas. Inclusive, Dorcas veio a ressuscitar. Mas tudo isso por quê? Então nós vamos falar nesse vídeo o porquê dos sinais e prodígios naquela geração. Podemos ver aí também um exemplo em Gálatas capítulo 4, versículo 13. Lembram por que foi que lhe anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. O apóstolo Paulo estava doente.
para você ver. O apóstolo Paulo, um homem que teve um encontro com Cristo ressuscitado, está doente. Mas hoje, se uma pessoa ficar doente, tem que repreender, Meu querido, Deus está no controle de tudo. Não estou aqui diminuindo o poder de Deus, mas não é da forma como operava na época dos apóstolos. Ali havia um propósito para os sinais e prodígios. Voltando aí, Gálatas 4,13, lembram por que foi que lhes anunciei pela primeira vez o Evangelho? Foi porque eu estava doente. Versículo 14, mas vocês não me desprezaram, nem me rejeitaram, embora o meu estado de saúde fosse uma dura prova para vocês. Pelo contrário, vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo como se eu fosse Cristo Jesus. Temos também um exemplo aqui, Filipenses capítulo 2, versículo 27. De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Temos também um outro exemplo aqui de homens de Deus que também ficaram doentes. 1 de Timóteo capítulo 5, verso 23. Já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago, não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Se o apóstolo Paulo ele operou sinais e prodígios, por que ele não curou aqui Timóteo? 2 de Timóteo capítulo 4, verso 20. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. No tocante especificamente a Isaías 53, verso 4, é preciso compreender o significado desse texto, levando-se em conta que o profeta o compôs adotando uma forma de paralelismo, muito comum na poesia hebraica. Isaías 53 foi escrito na forma de poesia. Esse recurso literário consiste de afirmar uma mesma verdade em duas frases ou trechos. Levando isso em conta, é fácil perceber que Isaías 53,4 deve ser entendido em paralelo com o verso número 5, o que leva à conclusão que as enfermidades e dores de que fala o profeta Isaías são as transgressões e iniquidades do povo. Observe-se que foi precisamente esse entendimento que Pedro teve dessa passagem em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 de Pedro 2, 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. O apóstolo ensina que o que Cristo carregou em seu corpo sobre o madeiro foram os nossos pecados. É precisamente isso que mostra no livro de Mateus, que, citando a passagem de Isaías, afirma que ela se refere à obra terrena do Messias, marcada pela realização de curas sobrenaturais. O livro de Mateus pode atribuir ao texto de Isaías um sentido mais amplo do que aquele que a passagem tinha de início. O resultado disso, porém, não foi a afirmação de que os crentes em Cristo não devem aceitar as doenças, mas sim que Isaías 53,4 se cumpriu também quando Jesus, durante seu ministério terreno aqui na terra, curou com os simples usos de suas palavras os numerosos doentes que lhe foram trazidos. Você pode ler aí Mateus capítulo 8, versículo 16 e o verso 17. E com essa verdade em mente, o crente não vai se deixar levar pelas tendências atuais e a Igreja de Deus não será maculada por ensinos e práticas enganosas
que criam esperanças vãs na mente do povo. E nós podemos ver que os milagres não são numerosos em todas as épocas abrangidas pela Bíblia. As Escrituras abrangem pelo menos 7.000 anos de história. E ao longo desse tempo, houve longos períodos em que poucas ou mesmo nenhuma atuação divina sobrenatural ocorreram. Na verdade, a análise da história bíblica mostra que a realização intensa de milagres teve lugar somente em 3 épocas: os anos do Êxodo, o tempo de ministério de Elias e Eliseu e os dias de Jesus e seus discípulos e os apóstolos. A atração por sinais espetaculares é perigosa e pode ser evidência de ceticismo e fraqueza espiritual. O fator mais eficaz na produção da fé salvadora é a pregação e não a realização de milagres. E há quem acredite que os milagres são necessários para levar as pessoas à conversão. Porém, os inúmeros milagres realizados por Moisés, Elias, Eliseu, Jesus e os apóstolos mostram que isso não é verdade. Nós podemos ver os milagres dos tempos apostólicos começaram a diminuir já no século. O período apostólico foi uma das 3 fases da história em que feitos sobrenaturais ocorreram com bastante frequência. Os irmãos podem ler aí, eu não vou ler aqui para não ficar muito longo o vídeo, mas os irmãos podem abrir aí a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 15 e 16, o capítulo 6, o versículo 8, o capítulo 8, verso 13. Isso aconteceu porque os milagres tinham por objetivo autenticar a mensagem nova que estava sendo pregada pelos apóstolos. Podemos ler aí em Marcos, capítulo 16, versículo 20, os discípulos foram anunciar o evangelho por toda parte. E o Senhor os ajudava e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. A intenção dos sinais e prodígio era autenticar a pregação dos discípulos e dos apóstolos. Por quê? Porque a vinda do Senhor estava próxima. O juízo de Deus estava às portas. A mensagem precisava correr. E uma das coisas que atraíam as pessoas ao ouvir a mensagem dos discípulos eram os sinais e prodígio. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 3. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Podemos ver aí também 2 de Coríntios capítulo 12 e o versículo também 12. As coisas que provam que, de fato, sou apóstolo, foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. O apóstolo Paulo citando aqui aos Coríntios. Hoje em dia, esses homens com títulos de apóstolos operam enganos. E quando vem a doença a algum deles, o que eles fazem? Correm para seus hospitais particulares para ser aí tratado pela medicina. Mas dentro das suas arapucas, eles atraem as pessoas, suas falsas curas. Engano religioso. Porém, tão logo esse tempo de autenticação ficou para trás. Os sinais miraculosos foram se tornando mais esparsos. Já nos anos 60, do primeiro século, as curas sobrenaturais eram raras. Podemos ver também em Filipenses capítulo 2, verso 26, ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. E também podemos ver em 1 de Timóteo 5,23
e também em 2 de Timóteo 4:20. Os irmãos podem ler aí também uma referência em Hebreus capítulo 2, verso 3 e 4. Listas produzidas pouco tempo depois, como as de Romanos, escrita no ano 57 a 58, e Efésios, escrita por volta do ano 61, não mencionam esses dons, se é que já não tinha desaparecido totalmente. As pessoas que tinham esses dons curava tudo e a todos. Atos dos Apóstolos 5,16. Sendo capazes, inclusive, até de ressuscitar mortos algumas vezes. Poderemos ler aí Atos capítulo 9, versos 36 a 41 e o capítulo 20, do 9 ao 12. Esses dons deixaram de existir já no século I. Isso, contudo, não significa que o Senhor eventualmente não faça ainda hoje obras grandiosas, além da compreensão humana. Então, meus queridos, muitos milagres atuais são extremamente duvidosos. Muito cuidado. Os líderes evangélicos que dizem realizar milagres sempre os fazem em benefício de pessoas que a multidão que ali assiste, que ali está assistindo a eles, não conhecem. E isso torna impossível a comprovação até mesmo da existência da doença, sendo comuns as fraudes. E um outro ponto também, meus queridos, é que esses líderes também não apresentam qualquer comprovação válida de que tenham, de fato, realizado uma cura espetacular. Sem contar os teatros que eles fazem, né? Pessoas que são contratadas para forjar ali uma doença, uma enfermidade ou talvez até uma morte. Como temos vistos aí, né, nas redes sociais aí, homens, atores, né, que atuam doenças, uma deficiência física. Além disso, as curas que dizem operar em público são de doenças que não podem ter sua melhora verificada de pronto, sendo casos de enxaqueca, tendinite, dores na coluna, tumores internos, etc. Ademais, é estranho que ponham seus dons em operação somente em programas promovidos por eles mesmos, em lugares e horários previamente marcados. Ou seja, Deus ali é o empregado deles. Deus tem que submeter ao seu horário, tem que submeter às suas ordens. E aí vai o engano, meus queridos. Só que esses milagres nunca acontecem em hospitais. Vocês já perceberam? Você não vê esses homens indo aos hospitais, né, aos leprosários, ou locais atingidos por grandes tragédias, ou epidemias, como teve aí o caso aí da Covid, né, que muitos deles ali estavam pregando curas com uma máscara. Por aí você já vê, meu querido, o engano. Além disso, os casos de cura real que acontecem nesse meio sempre envolvem doenças funcionais e psicogênicas. Exemplo, dores, palpitações, problemas respiratórios, rigidez muscular, etc. Ou seja, enfermidades contra as quais o organismo reage por meio da sugestão, do otimismo ou da força de vontade. Doenças orgânicas, isto é, que não podem ser curadas por meio desses fatores, exemplo, ferimentos, cegueira, surdez, cálculos renais, tumores, nunca são sanadas, nunca são curadas pelos pastores milagreiros. Resumindo, nada disso se encaixa no modelo de curas mostrado na Bíblia. Ali são apresentados casos de doentes que eram conhecidos por todos. A realidade da doença podia assim ser verificada. Doentes que eram curados nas casas, nas ruas, nas praças e em qualquer hora e qualquer lugar. E doentes que eram curados completa, imediata e definitivamente de todos os tipos de enfermidades. Podemos analisar isso, podemos ver isso no ministério de Jesus. Então, meus queridos, vê-se assim que em nada as curas atuais se assemelham ao que aconteceu nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Levando tudo isso em conta,
A igreja de Deus deve afastar-se dessas práticas. Qualquer forma de reunião ou campanha que tenha como alvo produzir curas e milagres, cuidado. Quem já tem o conhecimento da sã doutrina, né, quem examina as escrituras, jamais participarão de programas desse tipo, sabendo que a obra poderosa de Deus se realiza dentro de contornos bem diferentes daqueles que se veem nos espetáculos enganosos que marcam o meio evangélico atual. Então, meus queridos, o que nós temos assistido nos dias de hoje, as pessoas que perderam seus familiares nessa pandemia, nós podemos ver aí um grande exemplo de que esses homens não têm nada de dom miraculoso. Esses homens não têm dons de cura, não têm dons de operação de milagres. Tanto é, como eu já falei no começo do vídeo, homens que determinavam a cura estavam fazendo suas reuniões de máscara. Muitos forçando os membros a irem nas suas reuniões por não perder a contribuição financeira. E esses homens que se intitulam curandeiros, apóstolos curandeiros, imediatamente quando eles estão com alguma enfermidade, eles têm aí os seus libaneses, aí, os seus hospitais caríssimos, enquanto os membros dependem de postos SUS, desses hospitais aí que não tenha os mesmos recursos que tem os hospitais desses líderes. E eu acho isso uma injustiça, meus amados. Por quê? Olhando para a forma que eles introduzem os ensinos em todas as áreas, financeira, de qualquer ensino que eles trazem, olhando para o modelo da Igreja de Cristo que se reunia, a igreja primitiva, todos tinham tudo em comum. Não é o que nós vemos hoje. Hoje nós vemos os líderes, homens intitulados de todos os seus títulos, apóstolos, bispos, anciões, pastores, eles têm facilidade em se achegar a um hospital, né? Porque eles não têm o dom da cura, eles nem curam e nem se podem curar-se. Mas eles têm grandes benefícios que muitos não têm. Muitos ficam aí na fila de postinhos SUS, né? Enquanto eles, qualquer momento, têm um avião pronto para levarem eles aos seus hospitais caríssimos. E ali são tratados com os melhores maquinários, com as melhores tecnologias, com os melhores médicos. E a membresia, como é que fica? Aí eu pergunto, eles têm algo em comum entre eles? Claro que não. Existe uma escala e eles estão lá no topo e os membros lá embaixo. Os sinais, prodígios, maravilhas precisavam sim ser apresentados ali, porque estava entrando uma nova aliança, estava vindo boas novas. Então, através do Senhor, mostrava, através dos sinais e prodígios, mostrava que a mensagem daqueles homens, daqueles discípulos, era verdadeira, pois o próprio Senhor dava a eles poderes para operar sinais e maravilhas. Não estou dizendo nesse vídeo que eu não creio que Deus possa operar sinais e maravilhas. Muito pelo contrário, eu creio fortemente que Deus ele está cuidando de nós 24 horas. Até os discípulos e os auxiliares dos discípulos ficaram doentes. E nem por isso eles deixaram de serem santos. Nem por isso deixaram de ser filhos. Nem por isso deixaram de ser membros do corpo de Cristo. Então, meus queridos, espero ter contribuído aqui de alguma forma aos irmãos. Graça e paz a todos e até o próximo vídeo, se o Eterno nos permitir. Graça e paz.